RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou o Danilo Gugeral e estamos a dar início ao nosso quarto ponto de encontro com a Renata. Alô, Renata, viva! Olá, Danilo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é mesmo nosso. Tu tens uma formação em comunicação... São relações públicas. Relações públicas. Tens algum outro tipo de formação? Atualmente eu já trabalho com marketing digital há mais de 10 anos já, né? E recentemente eu, tô abrindo uma agência de marketing digital, né? Onde eu trabalho mais a parte de gestão de redes sociais, mais com LinkedIn. Né, como estrategista de LinkedIn, que é uma rede que eu me identifico, que eu gosto mais, né? Faço outros tipos também, mas é mais focado nessa rede agora. Muito bem, muito bem. Temos aqui um cérebro, um crânio, não é? Ai, vamos! Então, hoje vamos falar sobre os cristãos e as diferenças culturais. Será isso? Boa. Sim? Sim. Então, com certeza tu já conviveste e tens amizades com muitas pessoas que não têm uma relação real, pessoal com Jesus Cristo. Portanto, não têm uma aliança, não estão aliançados na vida com Jesus. Como, na tua opinião, Renata, como vamos dizer assim, como é que um single se pode preservar no meio de tantas opiniões e vozes contrárias aos princípios e valores cristãos? Como se preservar? Eu acho que é o maior desafio do solteiro cristão nos dias de hoje. Sim. É você estar no mundo e não ser do mundo. Sim. Né? Se manter ali reto, né? Diante dos ensinamentos, né? Dos princípios bíblicos, porque a verdade é que a gente não vive o tempo todo em comunhão com os santos. A gente vive com muitas pessoas que não são crentes. Sim. Né? E não entendem, né? O problema não é ela ser crente, o problema é que ela não entende o nosso posicionamento. Sim, os nossos valores, as nossas crenças, né? Elas não entendem os nãos que a gente precisa dizer. E isso é visto como se, então quer dizer que se eu sou crente, eu não posso fazer nada. Não, não é, a questão não é essa. Né? A questão é que nós temos um estilo de vida, né? Que queremos seguir com Jesus. Sim. Nós usamos ele como referência. É o mestre dos mestres, né? Não é só o mestre, mas é o mestre dos mestres. Exato, ele como estilo de vida. Então, sim, se eu tiver que me relacionar com alguém, eu vou ter que me relacionar com ele eticamente dentro daquilo que agrada ao Senhor. E muitas vezes esse é o grande embate que a gente tem de ter amizades, né, no trabalho, ter um namorado que não é cristão, né, uma pessoa que não teve um verdadeiro, não estou falando nem de cristão, estou falando de uma pessoa que não teve um verdadeiro encontro com Jesus, porque a pessoa que tem esse encontro, ela tem uma outra visão das coisas, e você logo percebe. Ou seja, é uma pessoa com muitos mestres, né? Com muitas crenças, com muitos mestres, hoje é assim, amanhã já não é. E é uma pessoa muito instável, né? Uma pessoa que não é posicionada, uma pessoa que não sabe o que quer. E é muito complicado se relacionar com uma pessoa assim, porque não é um relacionamento que vai dar frutos. Certo. Não vai... Pode ferir inclusivamente, né? E assim, então, né, esse é o maior desafio. Então, assim, na hora de se relacionar com alguém que não é crente, agora eu tô falando de relacionamento homem e mulher, a gente precisa ter muita maturidade e muita certeza daquilo que a gente tá
tá fazendo. Sim, sim, sim. Né? Até porque é um jugo desigual. Então vai ser uma carga a mais que você vai levar por conta daquela pessoa. Como é que, então, uma pessoa, um cristão maduro que quer mesmo viver o namoro, o noivado e o casamento em Cristo, né, à maneira do céu, como é que ele se pode preservar e esperar? Porque, como tu disseste, não é nada fácil, né? Não é, e cada vez mais as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Sim, e então como é que ele poderia fazer? Primeiro, né? Se fosse uma mulher, por exemplo, sendo uma mulher. A melhor chance dela tá dentro da igreja. Disso eu não tenho dúvidas. Sim. Então, assim, se você é um crente que não frequenta uma congregação, não tem como você encontrar alguém que professa a mesma fé que você. Não tem como encontrar alguém que entende a estrutura familiar que Deus idealizou para nós, né? Para que sejamos seres felizes e plenos. Sim. Né? Como casal. Né? Que esse é o grande problema das relações hoje. As relações não duram, as pessoas são instáveis, trocam de parceiro como trocam de camiseta. Sim. E assim, se a gente não botar um ponto final nisso e dizer, não quero mais isso pra mim, eu preciso começar a buscar aquilo que o Senhor tem pra mim em Cristo, vai ficar realmente difícil. Então, primeiro lugar, frequentar uma congregação. Segundo lugar, manter um relacionamento com o Senhor, né? Orar, não digo nem em cima disso, mas criar uma conexão com o Espírito Santo, para que a gente possa ser sensível, para que a gente enxergue os sinais. Certo. Né? Porque às vezes a gente vive uma cegueira, uma miopia espiritual. Sim, a gente conversa com a pessoa, coloca os nossos sentimentos ali no meio do caminho e esquece de fazer né, as perguntas básicas, né? Não conhece a pessoa. Precisa conhecer a pessoa. Certo. Né? Como é que a tua fé evoluiu em relação a estas experiências nos últimos 9 anos? Porque nós podemos estar sempre a crescer, não é? É uma opção nossa, é uma decisão. E eu vejo que tu já passaste por muito trabalho, aliás, disseste logo na nossa primeira semana, né? Que ali nas ilhas Deus tratou imenso contigo, foi doloroso, mas tratou, não é? Eu acredito que o Senhor, ele, né, Deus é Deus de processos, né? Ele é um Deus de ciclos e ele não atropela as coisas. Quem atropela as coisas somos nós. Nós é que colocamos os nossos sentimentos, nós somos muito emocionados, né? E então o Senhor, ele muitas vezes nos trata na dor para que a gente se torne um homem ou uma mulher de valor. Um homem e uma mulher que ele possa usar para impactar outras vidas. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de coletivos. Certo. Ele é um Deus de multidões, ele não faz para o nosso benefício, ele faz para que a gente abençoe outras pessoas. Então, durante esse tempo, né, que eu entendi finalmente, né, depois de anos que eu fui entender tudo aquilo que eu tinha passado com o Senhor, né, que foi através de relacionamento com o Senhor, que eu fui entendendo e também lendo, né, as escrituras, a gente vai tendo ali revelação dada pelo Espírito Santo de que, né, de como que a gente tem que se posicionar diante dos relacionamentos. Certo. A gente pode ter amigos, a gente pode estar em ambientes, né, que não são cristãos, vamos dizer assim, que não são totalmente ali, né, que Jesus não vai estar ali. Mas será que eu preciso fazer algumas perguntas? Será que eu preciso estar naquele ambiente? Aquilo vai trazer alguma coisa para o Senhor ou para mim, né? É ser mais intencional. Né? E infelizmente hoje a gente vive num imediatismo que a gente não para 5 minutos para tomar uma decisão, sabe, que vai mudar as nossas vidas. Sim. Casamento é uma coisa muito séria, Danilo. É verdade. E eu não casei até hoje porque eu não me senti segura de estabelecer uma aliança tão séria com alguém que não tivesse ali alinhada com o Senhor, não digo nem comigo. Sabe? Sim, compreendo. Então, assim, para se preservar, a gente precisa estar com as emoções em ordem, infelizmente dizer mais nãos do que sims,
e estar sensível ao Espírito Santo, discernir, sabe? Aquilo que vem, né? Aquelas situações, será que eu tenho que estar naquele ambiente? Será que eu tenho que estar com essa pessoa? Sabe? Ter domínio próprio, isso é muito importante, né? Porque às vezes você vai lidar com uma pessoa que é mais difícil, em termos de temperamento, e aí, né? Você não vai poder bater boca com ela. Você vai ter que respirar fundo, né? Pedir ajuda do Senhor ali naquela situação para conseguir conviver com ela, né? Principalmente no trabalho, né, Danilo? Sim. Trabalho que a gente lidar com comentários, né? Ah, mas você ainda tá solteiro até agora? É, tô solteiro até agora. Ah, mas por que você tá solteiro? Porque eu tô esperando no Senhor. Porque às vezes a gente fica com vergonha de falar. Sim. Ah, mas por que você não tem alguém? Ah, mas você não quer alguém? Quero, mas não é o momento ainda. Não é o tempo não é o tempo de Deus. Deus faz as coisas perfeitas. Então, certo. Então, assim, né, a forma de se preservar é tendo relacionamento com o Senhor, sabendo quem você é em Jesus e sabendo que Ele tem o melhor para você e não aceitando menos do que isso. Né? Porque às vezes na carência a gente se envolve com pessoas ali de outras, né, culturas, de outras religiões, só que a gente precisa saber se aquilo que ela vai trazer vai estar de encontro com o que a gente acredita, que muitas vezes não vai estar. Né? Não tem como você ter um cristão namorando uma pessoa que frequenta um terreiro de Umbanda. Isso não vai dar certo. Sim. Não vai dar certo por N coisas. Compreendo, né? Compreendo. Ou então, tudo bem, você vai namorar lá com um britânico, com um irlandês, com um francês, com uma pessoa de qualquer outra cultura. Mas se ela não for crente, infelizmente, não é, né? Hoje, no meu ponto de vista, não tem como estabelecer uma relação ali, um contato. Sim, a longo prazo não dá, né? Aquilo não vai dar fruto e não vai ser bom para ninguém. Sim. Não vai ser bom para mim e não vai ser bom para a pessoa. Yeah. Eu lembro-me que tu usaste a palavra imediatista muitas vezes, não é? Pois é. A maior parte das pessoas hoje tem essa expectativa. Hoje, quer dizer, a malta mais nova, né? É alguma coisa... É um date para hoje, né? É um encontro para hoje. E depois... E não tem problemas, parece-me, em pôr nas suas redes que já tem um date para hoje, já tem um outro contacto com uma outra pessoa, e um outro. E é uma pessoa seguida por muitos. Pois é. Portanto, enfim, depois a pessoa vai ter que se tratar, né? Senão vai ficar muito só. Nível de futuro, né? E eu assim, o mundo que a gente vive hoje, essa coisa das redes sociais, né, os influencers, isso também não contribui, né? Porque parece que o solteiro é a pessoa mais, né, discriminada, assim, parece que a pessoa que tá solteira, ela não quer saber de relacionamento, ela só quer viver pra ela, ou então ela é vitimizada, né, como coitada. Não, gente, não é isso, né? A gente tá falando aqui de ser posicionado, de fazer umas perguntas antes de se envolver no relacionamento, saber filtrar aquilo que é bom. Né? Não é que você não pode ter redes sociais, você pode. Não é que você não pode seguir um influencer, você pode. Mas será que aquilo que ele está falando tem a ver com o seu estilo de vida hoje? Com o que você quer? Certo. Né? Vai te levar a algum lugar? Ser intencional, sabe, Danilo? Analisar o cenário, ser prudente com as nossas vidas e falar, bom, peraí, essa pessoa, ela tem esse comportamento. Conhecer a pessoa, dar um tempo. Sabe, vamos sair mais com ela, vamos conversar mais. Mesmo, né? Entendeu? E não botar a pessoa pra dentro da sua casa, entendeu? Ou então se entregar pra carência e falar assim, eu não consigo ficar sem ninguém. Então, se você não consegue ficar sem ninguém, alguma coisa aí não tá, né? Muito bem alinhada aí com as escrituras. Então, talvez precisa fazer uns ajustes. Certo. Sabe? Certo. Renata, muito obrigado. Acho que foi muito rico, foi um mês muito abençoado e vamos sim
conversar sobre esse projeto que tu tens. Com certeza. Como tu disseste, né? Às vezes juntos somos melhores e podemos criar sinergias, não é? Com certeza. E nos apoiarmos uns aos outros, né? Não sei se queres encerrar com alguma última frase. Eu só quero dizer que agradecer aí, né, pela oportunidade e deixar um recado aqui para os solteiros, né, para resistirem. Sim. Resistam, né? Porque né, mantém ali um relacionamento com Deus, não é fácil, exige tempo, exige querer, né, exige uma postura, e um relacionamento do Senhor começa com um relacionamento com Jesus. Sim, sim. Então a gente precisa estar fortalecido no Senhor, ter posicionamento e aí sim a gente vai ali buscar, né, ter relacionamentos saudáveis, fazer escolhas melhores. E é isso, tá? Para não se deixar levar pelas coisas que a gente vê, né, que a gente vive, né, olhando para Jesus sempre. Valeu. Muito obrigado, Renata. Obrigada a você, Danilo. Sim, querido ouvinte, foi muito bom tê-lo connosco estas semanas. Vamos continuar. Na próxima semana teremos uma surpresa para ti. Fica atento também aos nossos eventos, está bem? E um grande abração nosso, desta equipa que te ama, para ti e para os teus queridos. Levi, força aí. O programa Ponto de Encontro está disponível no Spotify e Google Podcast. Pode contactar Danilo Gugeral no Facebook ou então através do 967-986-360. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.